Meus irmãos, hoje pela manhã nós vamos fazer um pouco diferente do que nós fazemos nos demais momentos da escola dominical. Nós vamos primeiro abrir a revista, vamos ter aqui o comentário da introdução e somente depois nós vamos então olhar aí o texto, tá joia? Hoje nós vamos estudar sobre cosmovisão cristã e essa é a lição número 7. Por gentileza, quem tem a revista aí pode abrir. Nesta lição número 7, nós vamos estudar sobre cosmovisão cristã. Este assunto, irmãos, é bastante abrangente para nós. É um assunto, assim, muito amplo, permite várias abordagens e talvez por isso seja bastante difícil nós estudarmos essa lição em uma aula só. E nós nem precisamos também fazer isso, né? Muitos outros assuntos que forem surgindo, nós podemos também depois compartilhar em outros momentos, momento de escola dominical, ou momentos também de estudo bíblico, ou culto. Obrigado, isso vai servir, porque essa semana minha garganta teve a perigo, viu? Vai ajudar muito. Então nós podemos ter o desenvolvimento deste assunto, desse tema, em outros momentos também. Mas como esse assunto assim faz parte da vida de toda pessoa, seria muito bom, seria muito interessante nós ouvirmos o pensamento dos irmãos, tá? Então, naquele momento estratégico assim, você pode intervir, tem o diácono aí com o microfone que vai passar para você, para assim nós compartilharmos mais. Enquanto eu estava preparando aqui essa lição e olhando o conteúdo da revista, eu me lembrei de um livro de James Sire. Ele escreveu um livro e o título é Dando Nome ao Elefante. Alguém já leu esse livro? Ele é muito interessante, procura para ler, bastante difícil também. A página você tem que ler 2 vezes, mas é muito bacana quando você consegue entrar na leitura. E ele começa o livro explicando o título, né? Ele conta a história de um pai que estava lá, num dia de descanso, sentado na sala da sua casa, lendo o jornal de notícias, e o filho chegou para ele com uma pergunta. Pai, o professor da minha escola essa semana disse que o mundo é uma bola que está suspensa no universo. Isso é verdade? E o pai disse, sim, é verdade. O garoto então falou, que bom, virou as costas, estava saindo, mas aí ele voltou e perguntou para o pai. A tradicional pergunta, né? Pai, se a Terra é uma bola que está solta no espaço, por que então que ela não cai? O pai não queria dar muita atenção assim para o filho, né? Não queria alongar muita conversa, então deu uma explicação genérica dizendo bem assim. Não, um elefante grande, mas tão grande que sustenta o planeta Terra. E o garotinho falou, entendi então, é por isso que a Terra não cai. Ele virou as costas, já ia saindo, mas aí ele parou e voltou de novo, né? E perguntou, pai, mas então quem é que sustenta o elefante para ele também não cair? O pai não queria dar muita conversa e falou, não, debaixo daquele elefante tem outro elefante, bem grandão que sustenta o primeiro. O garotinho falou, entendi. Virou as costas, ia saindo, de repente ele parou e voltou de novo perguntando, mas pai, quem é que sustenta aquele elefante que está embaixo do elefante? Aí o pai perdeu a paciência e falou bem assim, é que Deus colocou elefante a perder de vista para sustentar, cada um. Não teve mais conversa, né? E a partir dessa simples explicação, é que o autor começa a trazer as ideias de cosmovisões que trazem explicações, não para o planeta permanecer lá no universo sem cair, mas para o funcionamento do universo, da Terra e da vida em si. Se você puder encontrar esse livro e ler, pode comprar, compra garantida, é muito bom. Mas existem também
outros livros que os irmãos podem ler, inclusive da nossa casa editora presbiteriana, tá? Tem A Criação Redimida, um livro bem simples, bem fácil, bom de ler, de Albert Wolters. Inclusive a nossa editora, nesse mês de abril, vai estar em promoção, 50% de desconto cada livro, então entra lá, faça os seus pedidos, né? Meu aniversário está chegando também, né? Não quero dizer nada, mas surgirão pistas. Da Casa Editora também tem um outro livro chamado A Visão Transformadora, de Walsh Middleton. Fantástico esse livro, vai trazer alguma luz sobre este assunto aqui. Bom, vamos lá para a revista. Há duas questões que tornam, meus irmãos, esse assunto assim bastante interessante para a nossa vida prática. A primeira está aqui na introdução. Olha só o que está na introdução aqui da nossa revista. É muito comum nós conversarmos com pessoas que pensam totalmente diferente de nós. Não se trata simplesmente de predileções ou opiniões diferentes. Tudo o que ela diz, seu modo de pensar e avaliar o mundo nos parecem completamente estranha. Então surge a pergunta, o que está por detrás disso? Essa é a primeira razão, irmãos. Hoje, nós podemos dizer que se existem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, é bem capaz haver 8 bilhões de visões de mundo diferentes, ou seja, de cosmovisões diferentes. Claro que isso até pode ser um exagero, porque muitas vezes famílias constroem suas cosmovisões, cidades, sociedades em si, mas é uma grande realidade nós percebermos que ao conversarmos com pessoas no trabalho, na faculdade, a gente vai percebendo visões de mundo que são muito diferentes daquelas que nós temos. O irmão é professor universitário, né? O Rafael. Depois eu gostaria de perguntar para você, quantas cosmovisões diferentes você consegue identificar lá na faculdade? E tem outros professores aqui também, né? E devem perceber isso. Quando você está com seu alunado, com os acadêmicos lá na faculdade, quantas visões de mundo diferentes você consegue compreender? Então essa é uma razão, nós entendermos o que move ou o que sustenta as convicções básicas da vida de uma pessoa. A segunda razão para nós estudarmos este assunto, irmãos, é que não existe neutralidade social. Pode ter certeza. Todas as vezes que você ligar a televisão para ouvir uma notícia, todas as vezes que você assistir uma série, Netflix, Amazon, seja lá o que for, todas as vezes que você ouvir uma música, todas as vezes que você ligar o celular e ler ali um artigo, você tem que entender que por trás de tudo aquilo que você ouve, lê, existe uma cosmovisão que leva a pessoa a construir aquela argumentação de acordo com a visão de mundo dela. Não existe aí neutralidade. É tudo uma questão de ideologia. E ideologia é fruto, logicamente, de uma cosmovisão construída. Então agora nós vamos abrir a Bíblia nesse texto, né, do livro de Atos, capítulo 17. E nós faremos aqui a leitura dos versículos 16 até o versículo 31. É um texto assim um pouco longo, mas é necessária a sua leitura para que os irmãos possam entender o texto de acordo com visões de mundo diferentes. Tá? Cosmovisão é visão de mundo. Vamos ler esse texto nessa perspectiva, prestando atenção aqui no discurso de Paulo, o que gerou esse discurso, para depois nós vermos aí o resultado disso. Todo mundo achou? Atos 17, versículos 16 até o versículo 31.
faremos a leitura alternada, eu lendo o versículo e vocês com a voz bonita, lendo aí o versículo seguinte. Enquanto Paulo esperava os seus companheiros, da viagem missionária em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Uhum. 32 em diante vai falar sobre o resultado disso, guarda aí um pouquinho que depois a gente vê. A primeira informação que nós temos aqui nesse texto, meus irmãos, é aquele choque que o apóstolo Paulo experimenta quando ele observa a realidade da idolatria da cidade de Atenas. Veja como esse choque é bem descrito e definido aqui no versículo 16, porque no mundo antigo, a idolatria era bastante comum. Então Paulo estava acostumado com essa idolatria entre os povos, especialmente entre os gregos. Mas assim, para Paulo se revoltar com a idolatria, certamente ele tinha que ter percebido uma coisa assim, ao extremo, na cidade de Atenas. E de fato, os historiadores vão dizer que a idolatria em Atenas era inimaginável, até mesmo para os nossos padrões de hoje. É dito que em cada esquina da cidade havia a imagem de uma divindade e um pequeno altar ali consagrado a essa divindade. Também é dito que em frente aos comércios ou às residências, as pessoas colocaram ali representações dos seus deuses de preferência.
a ponto de alguns historiadores dizerem que em Atenas havia mais ídolos do que pessoas. Claro, trata-se de um exagero, né? Mas imagine você andando pelas ruas da cidade, você olha para um lado, você vê a fachada de uma casa e ali um objeto de idolatria, você entra num comércio e na fachada tem ali outra imagem de idolatria, algo tão comum que contrastava com aquele pensamento de Paulo, aquele pensamento típico dos judeus que seguiam o Velho Testamento e entendiam que existe somente um Deus, e esse Deus é o Criador de todas as coisas, conforme Paulo vai falar assim que ele começa a discursar. Mas a gente pode perceber também, meus irmãos, aqui nesse texto, que o Senhor é o Deus da providência. Ele abre as portas para que a igreja dê o seu testemunho de fé. Isso porque o texto também vai dizer que ali havia alguns epicureus e estoicos. Então, só para a gente entender isso aqui rapidamente, e eu faço isso aqui somente para trazer informações para os irmãos depois entenderem a realidade do discurso que Paulo faz. Os estoicos tinham algumas crenças particulares. Por exemplo, eles eram fatalistas. Tudo que tinha que acontecer, ia acontecer. Eles criam no destino. Eles também, veja só, tinham consciência daquilo que era errado, mas não necessariamente chamava isso de pecado. Não é assim com a nossa sociedade também hoje? Elas chamam ou conseguem reconhecer atitudes que são ruins, atitudes que são malignas ou perversas, não necessariamente dando a elas a compreensão de que isso seja pecado contra Deus. E os estoicos também criam no panteísmo. Isso quer dizer, Deus é tudo e tudo é Deus, né? Então, qualquer coisa que você encontra aqui neste mundo, um pedacinho de carvão, uma folha de uma árvore, tudo isso é uma partícula de Deus, porque Deus é tudo aquilo que existe. Os epicureus tinham uma visão de mundo diferente, e isso criava alguns atritos, então, com os estoicos. Os epicureus criam que o mundo tem um funcionamento mecânico. Aquela história de você dar corda no relógio e deixar ele funcionando sozinho, né? Então, Deus criou o mundo e determinou as leis da natureza e deixa ele funcionando sozinho enquanto Deus vai embora. Não criam na vida eterna, na vida futura, viviam regidos pelo hedonismo, ou seja, o prazer é o fundamento da vida, e eles criam também assim na pluralidade de deuses. Deuses existem, mas eles estão tão longe, estão tão distantes e nem sabem o que acontece aqui neste mundo. Bom, a gente vê então que a crença deles é totalmente diferente daquela crença no Evangelho, no sistema de valores que o Evangelho transmite. Mas como eu falei da providência, a providência faz com que aqueles estoicos e epicureus ouvissem a pregação de Paulo e se sentissem interessados a conhecer um pouco mais o que ele estava transmitindo. Veja que o ambiente não é muito amistoso, né? Porque eles chamam aqui Paulo de tagarela. E essa palavra no grego é a palavra usada para definir aquele passarinho que vai bicando no chão, pegando ali as rações, as sementinhas, o alimento, né? Aquele que fica bicando e bicando, né? Então eles olham para Paulo e o chamam de tagarela, como sendo aquele que vai pegando coisas esparsas assim no mundo das ideias para construir uma visão de mundo totalmente diferente daquela que eles criam. Agora veja, a mensagem do Evangelho não era fácil de ser absorvida pelos gregos. Por tudo aquilo que eu falei que constituía o centro da visão de mundo dos estoicos e dos epicureus, a mensagem do Evangelho não é fácil de ser entendida por eles e pelos gregos em si.
O Areópago era o lugar das discussões, dos debates, né? Algo como a academia de hoje, né? Um lugar onde pessoas vão apresentar livremente as suas ideias, e eles dão a Paulo, então, esta oportunidade de explicar a mensagem do Evangelho. E é muito interessante que nesse versículo 22, Paulo começa a sua dissertação construindo pontes. Veja o que ele diz: em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Veja que Paulo é polido, ele é educado, ele vê a diferença de visão de mundo entre a sua mensagem e a mensagem dos gregos, mas ele não chega ali com sangue nos olhos, faca nos dentes, né, já metendo uma voadora no peito daqueles idólatras, como talvez muitos pregadores hoje talvez fariam, né? Tem gente que se estivesse aqui no lugar do Paulo já chegava lá, né? Vocês encapetados, vocês vão para o inferno. E não é assim. Ele usa pontes, ou seja, aquilo que são valores que existem mesmo naquelas pessoas que têm cosmovisões diferentes, visões de mundo diferente. E isso aqui, irmãos, é uma lição para nós, porque para isso acontecer, nós precisamos dialogar com a sociedade. E uma das críticas que muitas vezes tem sido feita contra a igreja é o fato da igreja não saber dialogar com o mundo. Nós nos aproximamos dele apenas com os nossos valores, sem querer ouvi-los, sem querer dialogar com eles, não temos proximidade, nós temos apenas distanciamento, e aí a gente volta aos padrões que nós estudamos na semana passada, né, quando falamos sobre o secularismo. Às vezes o nosso medo de ter a nossa fé confrontada, ou o medo de nem saber explicar a realidade da nossa fé, nos leva a tratar o mundo com desdém, nós ficamos longe deles, e é tão bom nos reunirmos aqui, mas aqui acaba sendo muitas vezes o discurso dos iguais, né? A gente tem pontos de vista diferentes, mas em coisas que são mínimas, sendo que naquilo que é básico, nós temos a mesma compreensão. Mas quando nós dialogamos com o mundo, não é assim. Então, pausinha para ouvir vocês, tá? Então esse é o momento assim de ouvir vocês. Vamos lá, algumas perguntas e alguns questionamentos e a gente vai então ouvir. O irmão quer falar? Deixa eu trazer aqui o microfone para o senhor aí todo. Vai ligar aí. Acho que não está funcionando o microfone não, hein? Por isso é que eu não... Usa aqui o meu, tá? Aí, pastor, o meu irmão estava lá, minha irmã, tudo, né? Em casa chegou o irmão da Assembleia de Deus. Aí, Zé, vamos lá no culto. Estava em janeiro. Aí ele disse, não, eu vou para a reza de São Sebastião. Aí o irmão Vitor falou, não, Zé, você não vai não. Porque você mais São Sebastião, você vai. A gente ficou ignorando com aquilo. Que isso? Polícia. Esse sentido não houve diálogo. Consertou esse microfone, irmão? Ou não? Tá funcionando? Então dá ele aqui, ó, pro Ronaldo, né? Deixa eu fazer uma perguntinha pro Ronaldo e depois alguém aqui à minha esquerda vai também ajudá-lo, tá certo? Pergunta, Ronaldo, é o seguinte: aqui nesse texto se trata
apenas de uma questão religiosa, um choque de religiões? Qual que é a sua percepção? Que sim ou que não, e em que você se baseia para isso? Pastor. Tem a questão da religião, né? Acredito que a cultural também. Tem a ver, né? É? Porque ele era judeu. Acredito que tem as coisas. Seja as duas coisas. Novidade Cultural também, né? Ok. Fala que também trouxe o seu enviado. Então ele está falando que não era apenas um choque de religiões. Era algo também que envolvia a cultura que banhava as duas religiões. Os irmãos estão de acordo? É isso mesmo? Então aí vai surgir uma outra pergunta. Eu vou perguntar para a nossa irmã Selma, que estudou a lição. Fala aí para nós, Selma, como que uma religião molda uma visão de mundo? Qual a influência da religião na formação de uma cosmovisão? E depois fiquem abertos para quem mais quiser compartilhar, tá? O senhor pode repetir a pergunta? E aí vocês vão orando aí para esse microfone não dar problema, viu, gente? Exercício de fé aí para vocês. Pode repetir a pergunta? Como que a religião influencia ou forma uma cosmovisão? Uma visão de mundo, né? Pastor, eu entendo que a religião, bem fundamentada, ela consegue não moldar, mas pelo menos criar uma cosmovisão daquilo que nós cremos. Quando a gente vê o texto aqui, a gente vê que há um choque, né? Sim. Há uma colisão, até a lição que fala, entre aquilo que Paulo cria e pregava e aquilo que era pregado ali em Atenas, né? Houve um choque de ideias, de cultura, como ele falou, e de religião. Agora, o interessante é que quando há uma fundamentação sólida na religião, ela consegue, sim, moldar, não completamente, mas transformar a forma de ver essa cosmovisão do mundo em relação a essa religião. Excelente. Eu gosto dessa menina, viu? Eu gosto dela. Também, né? Tem um irmão ali também. Tem uma... Vocês entenderam o que a Selma disse, né? Quando a religião é bem estruturada, ela consegue definir padrões de conduta para os seus adeptos. Veja só como isso é importante, né? Ou seja, toda religião que tem uma determinada estrutura acaba influenciando a maneira da pessoa enxergar o mundo. Só abrindo aqui um parênteses, dando uma pausinha aí. Quando você conversa, por exemplo, com aquele... eu sei que é assim uma linguagem muito genérica, mas aquele tradicional das antigas, né? Aquele pentecostal bem tradicional das antigas. Quando você vai conversar, por exemplo, sobre sofrimento na vida, qual vai ser a sua visão de mundo? Geralmente vai ser, não, é o diabo que acaba fomentando essas coisas e a gente tem que orar para repreender. Então, isso é uma visão de mundo fortemente influenciada pela religião. Agora pense em como ideologias políticas também vão fomentar essa mesma visão de mundo que leva a pessoa a aderir às suas ideologias. Por isso que eu falei que na sociedade hoje não existe neutralidade. Seja música, seja padrão de ideologia comportamental, política, tudo faz parte de uma visão maior que a pessoa tem. Pode falar, meu irmão. Bom dia, irmãos. Pastor, eu fiquei pensando aqui assim, e a minha amada esposa lembrou bem, né? Se Paulo tivesse chegado aqui e falado só de mais uma religião, estava tranquilo.
né, já tinha tantas outras lá, não teria tido esse choque que aparentemente coloca. Mas Paulo, no seu discurso, ele vai realmente explicar desde a criação do mundo, né? E aí, Exato. talvez o que mais incomodou aqui os atenienses seria aí o que está no versículo 24 e versículo 28. Porque no versículo 24 ele diz assim, que Deus fez o mundo e tudo que nele existe, né, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, ou seja, do ponto de vista do panteísta, por exemplo, o ser humano sempre tem alguma coisa a fazer, né? Tem uma tarefa. E aqui Paulo vai deixar claro que Deus é soberano, né? E aí no 28 ele vai dizer assim, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque nele também somos geração. De fato. Então, ou seja, né, não só eu acredito nesse Deus, como é por ele que eu faço tudo o que eu estou fazendo, inclusive esse discurso aqui, né? Então, isso, verdade. com toda certeza, foi muito estranho para eles, do ponto de vista De fato. cultural e de prática da vida, né? O 25 também, né? Quando ele diz que esse Deus é quem a todos dá a vida. E lá no versículo 30 e 31, esse mesmo Deus que criou e que sustenta todas as coisas, chama cada um de vocês ao arrependimento. Então veja, que nós precisamos dialogar com o mundo, criar pontes. Para quê? Para nós sermos apenas mais um, como ele chamou a atenção? Não, é para nós mostrarmos para a sociedade que a religião cristã, ou seja, a cosmovisão cristã, tem uma visão de mundo muito mais abrangente que todas essas cosmovisões, pensamentos criados pelos homens. A cosmovisão cristã é a única que engloba tudo. E a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Pode falar, irmão. Pastor, Pois não. só uma questão, na verdade, o que chamou a atenção, na verdade, ali não foi nem esse negócio do versículo. Tá. Porque quando ele é chamado lá para o Areópago, Sim. por que eles chamaram? Quando Paulo chegou, ele começou a falar uma religião diferente para eles. E uma religião principalmente sobre a ressurreição, porque ele falava nas sinagogas primeiro, aí as pessoas, por Paulo ser uma pessoa, um filósofo praticamente, que falava muito bem, chamou a atenção, que para você ir naquele lugar, não era qualquer pessoa que ia, não era o Tiago Moreira que ia, era uma pessoa que realmente é inteligente. Ou seja, e o que as pessoas eles chamaram ele por quê? Eles queriam entender o porquê ele falava de um Deus da ressurreição. E isso para os gregos era uma coisa totalmente irreal, porque os gregos achavam o seguinte, você vive ali e pronto, morre, acabou, né? E uma pessoa que morreu ali por causa desse mesmo estilo de pregação, alguns anos atrás, tinha sido Sócrates. Sócrates morreu ali por quê? Por pregar o ateísmo. O que seria o ateísmo naquela época, diferente de hoje? Hoje a gente não acredita em Cristo, mas o ateísmo naquela época era desacreditar nos deuses gregos. Então, quando ele é chamado ali nesse lugar aí, é porque justamente isso, ele pregava um Deus de ressurreição, uma coisa que para os gregos era totalmente, não era certo, né? Eles não gostavam disso, eles gostavam do quê? Viver ali, agora acabou, morreu, acabou. Né? E quando Paulo até ele começa a falar desse jeito, devagarzinho, ele sabia, né, que Sócrates tinha morrido por causa disso. Então era uma coisa complicada de se falar ali. Mas assim, a gente vai olhando o texto, a gente pensa que a doutrina da ressurreição não era atraente, pelo contrário, era repulsiva. Era o choque dos choques, né? E talvez eles não convidaram Paulo porque ele tinha falado sobre isso. Eles demonstram surpresas quando Paulo fala, né? De alguma forma, tudo ia muito bem. Mas quando Paulo toca no assunto da ressurreição, aí não, aí ele chuta o pau da barraca, roda a baiana e tratam Paulo assim como desdém. A gente vai ver o resultado disso aqui, tá? Só mais uma, quer falar? Aí depois eu tenho uma outra pergunta para vocês. Pode então passar aqui para a irmã? Depois a gente adentra. Pastor, eu vejo isso como assim, a irmã Selma falou muito bem aqui, a questão da religião bem fundamentada. Na Grécia, a religião fundamentada lá, nessa época, era essa adoração dos deuses.
E o pastor começou muito bem a lição falando sobre a criança que foi perguntar para o pai sobre, né, a sustentação da nossa terra. De onde vem essa fundamentação? Veio dentro de casa. Os pais foram criados daquela maneira e a criança foi instruída daquela maneira em adoração àqueles deuses. E o que o Paulo fez? Ele foi lá dentro na raiz da coisa, onde estavam reunidos todos os líderes, né, dessa fundamentação de adoração de deuses, desafiou a eles da maneira como ele fez, mas todos eles foram desafiados por Paulo, porque ele mostrou o quê? Para quebrar essa cultura, né, daquela geração, teria que ser dialogado, mostrado a eles o que é Deus, o que é Jesus, o que é a nossa religião. Então, assim, a religião deles foi fundamentada durante séculos, e séculos e séculos. E para quebrar isso, vem do diálogo, e ele foi na raiz. Exatamente. Segura isso aí, só mais um pouquinho, 10 minutinhos, que aí a gente vai voltar nisso que a irmã falou. Muito bom. Zé Carlos, passa o microfone agora para Sandra e para o Watson, tá? Vamos ouvir aqui os dois irmãos, porque um vai complementar o outro aí, porque tem aqui uma questão que eu quero ver com os irmãos. Geralmente a gente começa um assunto trazendo uma definição de termos, né? Para a gente poder dialogar em cima daquilo que nós já sabemos. Mas aqui a revista está invertendo essa lógica e eu preferi seguir o conceito da revista. Trazer a explicação, uma problemática, para depois a gente pensar o que seria uma cosmovisão. Talvez aqui você já tenha entendido, talvez você ainda fique se perguntando, que bicho que é isso? É de comer ou de passar no cabelo, como diz lá em Mato Grosso, né? O que é uma cosmovisão? Até aqui, o que você entendeu? O que é uma cosmovisão? E é muito bom aqui, porque nós não precisamos de uma definição. Eu vou trazer definição, mas eu quero ver o que você entendeu. Então, começa aqui, vai ali e depois a gente continua, tá? Que é uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? O que você entende, tá? A cosmovisão é a nossa visão de mundo, é aquilo que é real. Nós vamos construir com nossa religião. Poxa. E a forma que nós vemos o mundo. A forma como vemos o mundo, o microfone falhou um pouquinho, mas ela falou de interessante, aquilo que nós absorvemos, né? Não é essa palavra, mas aquilo que nós pegamos da cultura, que mais que você falou? Da religião, o mundo que nos cerca, né? Bacana. Então, Watson. Oi. Pastor, o que eu entendo de cosmovisão realmente é a lente pelo qual a gente consegue enxergar o mundo. São os valores que a gente ganha durante a vida e esses valores se transformam na forma que a gente enxerga o mundo. Os valores, a cultura, a forma que a gente enxerga a cultura, a forma que a gente enxerga os costumes. Eu entendo dessa forma. Essa é a definição padrão, né? Lentes pelas quais nós compreendemos o mundo, né? Ou nós interpretamos o mundo, né? Bacana. Aqui, ó, tem mais um aqui à frente também. Ela também quer falar. E aí eu vou passar aqui para vocês 3 definições, aí a gente dialoga um pouquinho sobre elas. Pastor, só complementando, eu acho que vale ressaltar que nem sempre essa visão que eu tenho é a real, né? Ela pode estar correta ou não, pode estar certa ou não. Você leu a revista, né? Olha só, você pôs o dedo na ferida. No início, eu citei aquele livro do Albert Wolters, é um canadense, teólogo, filósofo também, A Criação Redimida. Ele traz uma definição de cosmovisão bem interessante. Ele fala bem assim, olha, é a estrutura compreensiva da crença de uma pessoa sobre as coisas.
a estrutura compreensiva da crença de uma pessoa sobre as coisas. Que coisas seriam essas? Irmãos, tudo. Todas as coisas do mundo. Lazer, cultura, sofrimento, riqueza, economia, férias, casamento, tudo, absolutamente tudo. São essas coisas que fazem parte da nossa vida. Afinal, aqui ninguém mora num castelo, num mosteiro lá em cima do monte sem ter com que se preocupar, né? Mas também nessa definição, ele fala sobre crença. A estrutura compreensiva da crença de uma pessoa. A crença aqui é diferente de simplesmente a pessoa emitir uma opinião ou de expressar um sentimento, tipo, eu gosto ou não gosto disso. Na verdade, muito superior às hipóteses que uma pessoa tem. Uma crença envolve conhecimento. É o conhecimento que a pessoa tem que vai formar a estrutura que a sustenta em momentos de enfrentamento ou diálogo com a sociedade. Então, se a nossa crença não trazer para nós um fundamento que gere um guia para a nossa vida, nós seremos engolidos pelas cosmovisões diferentes. Imagine, então, a situação do irmão que é convertido, que é membro da primeira igreja presbiteriana de Araguaína, e quando chega lá na faculdade, que tem o nome, né, de universidade, embora haja uma diferença entre as duas, mas nesse universo da universidade, se ele não tiver uma crença que fundamenta o guia para a sua vida, ele vai ser engolido pelas diversas cosmovisões com as quais ele irá ter que enfrentar e até dialogar. Então, cosmovisão é uma crença. E é interessante isso, porque talvez a pessoa não consiga nem explicar a sua crença. É muito difícil você perguntar para uma pessoa e ouvir dela uma resposta. Por que você pensa assim? Por que você crê assim? E esse talvez era um dos problemas, né, Tiago, que tornou Sócrates tão chato, né? A ponto das pessoas darem para ele lá a cicuta, porque era o cara que questionava tudo. Ao invés de responder, ele perguntava, mas por quê? Ele questionava. E quando a gente faz isso, a gente acaba sendo bastante chato, né? E talvez esse nosso diálogo com a sociedade possa começar dessa maneira. Por que você crê do jeito que você crê? Por que você age do jeito que você age? Mas olha só aqui a definição que a revista nos traz. Ele traz duas definições, e a primeira é de James Sire, o mesmo que escreveu, dando nome ao elefante, ele escreveu também O Universo ao Lado. E esse livro também é interessante, porque ele fala que se nós olharmos para o nosso vizinho, da direita, da esquerda, da frente, nós vamos perceber que cada uma delas tem uma cosmovisão diferente. Por isso que ele fala que em cada um existe um universo, né? Um universo de ideias e padrões e de estruturas diferentes. Veja que interessante a definição que ele traz. Cosmovisão, em essência, é um conjunto de pressuposições, ou seja, hipóteses que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas, aquilo que a Jo começou a falar ali, por isso que eu brinquei com ela que ela tinha lido a revista, que sustentamos consciente ou inconscientemente, consistente ou inconsistentemente sobre a formação básica do nosso mundo. Veja só, então ele fala de conjunto de pressuposições. Veja que o Wolters fala que não envolvem hipóteses, né? Mas envolvem crenças fundamentadas. James Sire já vai para um caminho oposto. Ele fala que envolve, sim, pressuposições, hipóteses, que podem ser verdadeiras, mais ou menos verdadeiras ou inteiramente falsas,
que sejam conscientes ou inconscientes, talvez a pessoa nem saiba explicar aquilo que ela crê ou aquilo que ela pensa acerca do mundo, pode ter consistência ou não. A outra definição está aqui, virando a página. Ronald Nash, ele diz que uma cosmovisão é um esquema conceitual que contém nossas crenças fundamentais, sendo o meio pela qual nós interpretamos e julgamos a realidade. Watson, foi o que você falou. Irmãos, todos nós estamos interpretando as coisas do nosso mundo todos os dias. E eu me arrisco a dizer em praticamente todos os momentos. Você está sentado aí, você está ouvindo o que eu estou falando. Não somente você está ouvindo, mas você também está interpretando aquilo que eu estou falando. Ai, pastor Nildo está certo? Onde que ele pegou isso? Ah, isso que o pastor fala agora traz sentido para mim, para a minha vida. Né? Todos nós estamos interpretando coisas. O irmão quer falar, né? Sim? Deixa só eu terminar aqui esse ponto de vista, mas já pode deixar o microfone ali. Primeiro o irmão ali na frente, Zé Carlos. Pelo seguinte, quando a gente assiste um filme, não é o que eu falei? A gente não procura interpretar aquilo lá, ainda mais hoje, quando tudo é uma questão de ideologia. Quando nós lemos uma notícia, nós não procuramos entender o porquê daquela notícia ter sido veiculada daquela forma. Veja que uma greve de guardas municipais, ou de professores, ou de servidores, pode ser representada ou apresentada de várias maneiras diferentes, né? De acordo com o viés ideológico que a pessoa tem para aquilo ali. Quando a gente ouve aí uma dessas músicas, hoje brasileira é dose, né? Dá muito sucesso para essas músicas de sofrência. E aí essas músicas de sofrência vão falar mais ou menos assim: hoje é sexta-feira, sextou, então eu vou para a balada, para o boteco ou para outras coisas ruins aí. Vou tomar todas, beber até tropeçar e cair no chão e não sei mais o quê. Quando você ouve uma música dessas, o que você compreende? Como que é a vida dessa pessoa? Ela vive em função de quê? Qual é o universo que existe dentro dela que a leva a buscar simplesmente o sextou, domingou, sabadou, feriado chegou? O que leva ela a olhar essas coisas da vida assim com tanta importância? O que a move? Então, essas questões são questões que nós usamos para interpretar a realidade da vida. Qual é o problema? O problema é nós sabermos que pessoas usam padrões diferentes de interpretação. Por isso que cosmovisões acabam sendo diferentes de uma pessoa para outra. A não ser que nós chegamos aqui no cerne da mensagem de Paulo e a gente vai correr um pouquinho para chegar ali. Aqui tem um, ali tem outro, e depois a irmã lá na frente e outro irmão mais aqui, e nós vamos ficar somente com esses 4, porque nós precisamos adentrar aqui no discurso de Paulo. Pastor, pode falar. meu é rapidinho. Eu penso o seguinte: tem 2 tipos de cosmovisões, né? Aquela cosmovisão do mundo, que as pessoas que não aceitaram a Cristo ainda têm esse tipo de visão, e uma cosmovisão cristã, né? É aquela que a gente enxerga o mundo de uma forma diferente e que usa ensinamentos cristãos para resolver esses problemas que o mundo tenta colocar na mente da gente, na visão da gente. Eu penso, porque assim, o que não aceitou a Cristo ainda, ele tem uma visão do mundo, igual o senhor estava dando exemplo da música aí, né? Música. E aí, quem não aceitou a Cristo e quem é desse mundo, ele tem uma visão dessa letra de música de uma forma diferente da visão de um cristão. Que é coerente com o mundo que ele vive na forma como ele enxerga as coisas. Coerente, né? E a forma como ele enxerga as coisas, essa cosmovisão para ele, às vezes ele não precisa nem pensar em resolver um problema
de forma alguma, ele aceita. Tudo que entrega para ele, ele aceita. Quem é do mundo, Sim. tudo que entrega, aceita. O que é pecado, o que não é pecado, o certo, o errado, tudo ele aceita. Agora, o cristão, ele tende-se a ser separado em uma Sim. visão diferenciada. Por quê? Porque quando ele aceitou a Cristo, ele ouve uma música desse tipo, ele pensa, poxa, é uma música bem elaborada, só que é errada, é pecado, não é bem para mim, não faz bem para minha saúde. Entendeu? Baseado nos ensinamentos bíblicos que essa pessoa teve no passado e tem até hoje, né? Isso essa mesmo. É a forma de visão que eu penso que a pessoa... Boa palavra. Apenas aqui explicando que, de forma geral, existem duas cosmovisões, uma cristã e outra que são anticristãs. Todas essas anticristãs, elas também divergem entre si, são muitas cosmovisões diferentes, por isso que a gente fala que existem esses choques, né? Até mesmo entre os estoicos e os epicureus havia esse choque, estamos falando somente de duas, mas existem milhares e milhares aí. Quem é o outro? Eu gostei de analisar os filósofos, epicureus, tudo eles falando. Mas quando Paulo entrou com a verdade, aí eles sentiram que aquele negócio estava puxando eles para outro lado, e na realidade ele estava falando a muitos corações. E eles não queriam aceitar para não se envolver com a verdade que Paulo estava trazendo. Mas uma das coisas interessantes que eles falam, olha, isso aí nós vamos ver tu outra vez, mas disse assim, e dentro daquele momento, muitos se agregaram a Paulo. E pessoas que tinham grandes conhecimentos, mas viram que Paulo realmente estava levando aquilo que eles estavam precisando. Que não era a vida carnal, mas era espiritual. Aquilo que eu achei importante, mesmo com aquela sabedoria, querendo impedir Paulo falar, mas não impediu a palavra chegar no coração daquelas pessoas. É por isso assim que a Bíblia me é tão amada, porque o agir de Deus, né, como ela descreve o agir de Deus, primeiro abre as portas para Paulo ser convidado para um ambiente de academia lá no fundo, Zé Carlos, irmão, desculpa aí, ela tinha pedido ali primeiro, a irmã lá e depois aqui à frente. E Deus abre as portas e quando ele prega, pessoas são convertidas, mesmo que haja aqueles que zombam, mesmo que haja aqueles que respondem com indiferença, Deus tem os seus escolhidos e eles respondem afirmativamente com fé. Fala, minha irmã. Bom dia. Bom dia. Estava aqui analisando, pastor, a sua fala e vendo o quanto essa questão da cosmovisão ela vai fechar também, ou ela acaba entrando em alguns estudos que a gente conhece lá na faculdade, como análise do discurso. A análise do discurso, ela estuda o homem, desde para fundamentar o que ele chama de historicidade. O que vem ser a historicidade que vai formar a ideologia de um homem? É tudo aquilo que ele está vendo desde quando ele nasce até a fase adulta. Então, o homem, ele, segundo a visão de Michel Piché, o homem ele é uma mistura de várias coisas que ele viveu durante anos e que foi inculcado na sua cabeça. Então, isso é o que forma a historicidade e, obviamente, cria a ideologia. Que no Brasil é bem representada pela Orlandi, né, esses estudos. Mas o que a gente pode casar esses estudos com a nossa cosmovisão? Tudo aquilo que é inculcado desde muito novo na cabeça do ser humano é o que vai formar a sua cosmovisão ou a sua visão de tudo que acontece. Se desde novinho ele vê o errado como certo, obviamente, na fase adulta vai ser mais difícil trocar isso. E vice-versa, o certo como certo. Embora a questão do que é certo e do que é errado depende muito de como é construído essa colcha de retalho que somos nós, seres humanos, né? Porque nós somos o famoso pouquinho de cada coisa. O pouquinho do que a gente viu na infância, na fase adulta, na faculdade, na criação dos pais. Então, tudo isso vai formar a nossa visão em torno do mundo, que é o que vai formar a nossa historicidade. É difícil mudar uma pessoa? É.
mas não é impossível, porque tudo é uma questão de como é colocado essa historicidade dentro da pessoa que está convivendo. Então, entra aí também a questão do determinismo, né? Se você, o homem é fruto do meio, mas isso é outra história. Mas o que eu achei interessante foi essa mistura de cosmovisão com um pouco da historicidade humana, né? Que é uma coisa que a gente estuda bastante na faculdade. E agora casou bacana aqui com o estudo. E, na verdade, a sua fala já abordou assim várias cosmovisões diferentes também, né? Você falou sobre humanismo, falou sobre a filosofia, sobre a história, a origem das coisas, determinismo. São várias cosmovisões aí nessa fala, que mostra realmente como nós estamos inseridos em todos esses discursos que transformam e constroem, né, o ser humano. Eu creio que não vou conseguir terminar, mas pelo menos baseado nisso, irmã, eu quero colocar aqui alguma coisa para a gente compartilhar sobre surgimento de cosmovisões, né? Vamos ouvir o irmão, aí a gente entra nessa parte. Só voltando àquela questão que você falou do sofrimento lá, né, dos pentecostais lá, e a palavra é clara, né? Teremos sofrimentos, né? Tereis aflições durante toda a nossa vida, né? Então, essa questão é pacífica, né? E essa questão de uma última cosmovisão que se está se pregando aqui, inclusive aqui no texto fala que Deus não habita em templos construídos por homens, né? Saíram uma agora dessa aí que ninguém pode mais congregar. E vai alguém, um pregador aí na internet, batendo forte de que ninguém precisa mais congregar, porque a igreja é construída por homens e não Deus não habita aqui no nosso meio, entendeu? Então essa questão aí está quente e nova, pegando fogo, questão, entendeu? Essa nova aí, a nossa nova visão totalmente pegou-se esse versículo aqui e pronto, pregou isso e acabou. Não, de fato aqui somos construídos por homens, né? Mas templo é templo de Deus. Mas é porque, assim como existem cosmovisões diferentes também, existem teologias diferentes, né? E Davi, já ao pensar em construir lá o templo, ele tinha esse pensamento, Salomão, né? Também, Deus não habita em construções. Esse templo não pode conter o Senhor. É nesse sentido que nós cremos que Deus não habita em templos. Ele está aqui, como cantava o Rebanhão antigamente, né? Deus está lá no monte, Deus está em todo lugar onde ele pode ser buscado, né? Mas vamos aqui nessa parte final, eu tenho apenas 3 minutos, e aí, Selma, eu vou deixar para você concluir essa lição semana que vem. Vai viajar? Conversamos. Mas ainda tem aqui a 3ª e a 4ª. Até naquilo que a irmã falou, uma pessoa pode ser mudada, ela pode experimentar isso. Isso aí é muito importante a gente pensar, e a parte final dessa revista vai falar sobre isso. Deixa eu aqui perguntar para os irmãos, como se cria ou como se forma uma cosmovisão, então? Gente, há visões de mundo absolutamente diferentes entre as pessoas. Você já parou para pensar sobre isso? Deixa eu aqui, na minha jactância, na minha pequenez, apresentar a vocês 3 formas como as cosmovisões surgem. Além dessas 3, surgindo mais alguma, você tem toda a liberdade para levantar a mão aí e apresentar aí o seu acréscimo. Tá bom? Uma cosmovisão, em primeiro lugar, é fruto de uma herança familiar. Acho que a irmã falou sobre isso, né? Aquilo que a pessoa vive, experimenta, vê e recebe desde a sua criancice, tem um grande potencial para formar uma estrutura a partir da qual ela vai ver e interpretar a realidade deste mundo. Herança familiar. E aqui deixa eu dizer para vocês, por isso que casamento é tão perigoso. Porque nós encontramos aí, nós juntamos
duas pessoas que podem ter cosmovisões absolutamente diferentes e vão ter que construir o seu universo construído por duas pessoas, depois recebem os seus filhos, que podem entrar em choque. A cosmovisão de um pode entrar em choque com a do outro. Aquele que foi criado de forma despojada, falando alto e brincando com tudo, tudo é leve, tudo é solto no mundo, casado com aquela mocinha, com aquela mulher que foi criada num ambiente totalmente disciplinado, onde tudo é pudico, onde tudo é medido, mensurado, e essas duas cosmovisões vindas de famílias tão diferentes pode trazer problemas no relacionamento. Segundo, pode ser fruto também de uma estrutura social. Aquilo que os irmãos falaram de cultura, né? Eu creio, né? A Sandra falou sobre isso. Eu creio que se refere a isso. Teve outros irmãos que falaram também. A construção social. Quando você chega em Araguaína, você percebe que a cidade tem uma determinada cultura. Quando você vai para uma cidade do interior de Goiás, a cultura é diferente. Aí você muda lá para o Rio Grande do Sul, e ali é totalmente diferente, né? Então, a sociedade também constrói o seu modus vivendi, a sua forma de viver, que é fruto da maneira como ela enxerga, constrói, interpreta a sua realidade. Olha só, lá em Crixás, eu pastoreei lá a igreja, uma pequena cidade lá de Goiás. Tinha uma característica aquela cidade. Quando morria uma pessoa, era feito ali o velório, né, o culto fúnebre, e não era feito em salões, né, era feito na residência da pessoa. E deixa eu te dizer, era panelada, era festança, rapaz, que o povo fazia. Né? Então estava a viúva ou o filho chorando lá na sala pelo morto, e lá no terreiro da casa, a festa comendo, porque era a cultura da cidade, né? A família tinha que fazer a panelada para alimentar os visitantes, os que chegavam ali. Então, tinha até aquela situação que quando o carrinho de som saía na rua com aquela musiquinha, né? O tema da saudade, falando que alguém morreu, tinha gente que já esfregava as mãos dizendo, opa, hoje tem comida. Né? Então, estava lá alguém chorando e tinha outro lá comendo. É assim. E em terceiro lugar, uma cosmovisão também pode ser fruto de um fundamento religioso. Aí que eu perguntei para os irmãos, acho que foi a Selma que respondeu muito bem, de que maneira a religião influencia a formação de uma cosmovisão? Totalmente. Quando a religião é capaz de interpretar o seu fundamento, a sua crença, esse será o padrão pelo qual ele ou ela vai interpretar o mundo e vai vivenciar o mundo. Por isso, meus irmãos, é que nós precisamos conhecer não somente cosmovisões, como a irmã falou de várias delas lá no universo da faculdade, mas principalmente nós precisamos conhecer a cosmovisão cristã que os irmãos falaram. Conhecer a forma de enxergar o mundo, porque aí é que nós poderemos analisar todas as outras visões divergentes. Eu vou terminar, irmãos, aqui falando uma coisa para vocês. Tudo que há no mundo deve ser interpretado à luz de uma visão cristã do mundo. Por quê? Nós falamos, há cosmovisões diferentes. Uma pergunta que sempre nós deveríamos fazer, irmãos, é essa. O que a Bíblia diz sobre tal e tal coisa? Essa deveria ser a pergunta que nós faríamos
todos os dias. Por quê? Porque, como eu falei, todos os dias nós estamos interpretando coisas. Existem coisas que não se coadunam com o Evangelho. É por isso que nós precisamos viver movidos por essa pergunta. O que o Evangelho tem a ver com economia, ideologia política, psicologia, cultura, lazer, família, sexualidade? O que a Bíblia tem a ver com isso? Por quê? Porque nós temos um padrão, uma lente que nós usamos para ver o mundo, e como nós falamos na definição de James Sire, existem coisas na economia, na cultura, na psicologia, na família, nessas coisas que são verdadeiras, o que mais? Oiê, tudo bem? Coisas que são o quê? Verdadeiras, o que mais? Lembra, gente? Parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas. Na economia, na cultura, na psicologia, na política, existem essas coisas que são verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas. Lembre-se disso. É por isso que nós devemos observar todas essas coisas com um olhar crítico da palavra. A palavra que vai trazer para nós esses óculos, através das quais nós iremos então interpretar a forma como eles vivem ou a forma como eles pensam. Irmãos, nós vamos parar aqui nesse segundo ponto da lição. E na semana que vem, nós estaremos dando continuidade e estudando, então, a terceira e a quarta parte da lição. O que caracteriza uma cosmovisão cristã, e aí a gente precisa entrar mais na pregação de Paulo, e a cosmovisão pode ser mudada? Vamos terminar por aqui.